Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é, no mínimo, fascinante: a mentoria do mapa da alma. Pensa nisso como uma grande jornada para a gente decodificar quem somos, para entender a arquitetura que nos forma por dentro. E para começar, vamos falar de uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar. Aquele sentimento de ser um enigma para si, sabe? De sentir que existe uma profundidade dentro da gente, algo que a gente intui, mas não consegue acessar direito. É como ter uma paisagem interior que é nossa, mas ao mesmo tempo é totalmente desconhecida. E essa sensação é capturada de um jeito perfeito por essa frase. Ela é a metáfora central de tudo que a gente vai explorar aqui. A ideia de que todo mundo carrega um mapa interno, um tipo de código sagrado. A nossa mente racional pode até ter esquecido como ler essa língua, mas a alma, a alma ainda sente o chamado. Ela reconhece o caminho. Esse mapa interno, esse enigma, é como se fosse uma impressão digital cósmica. A ideia é que, no exato momento do nosso primeiro suspiro, uma espécie de planta original da nossa vida foi gravada na gente. E ali dentro está tudo: nossa missão, nossas maiores potências e até os desafios que a gente tem a chance de transformar. Ok, mas o que é exatamente esse tal de mapa da alma? É super importante entender que ele não é um documento parado no tempo, um relatório. Ele é apresentado como uma arquitetura viva, uma estrutura dinâmica que respira e que parece evoluir junto com a gente. E aqui a diferença fica muito clara. Um mapa astrológico comum, muitas vezes, é visto como um relatório estático, uma foto de quem a pessoa é naquele momento. Já o mapa da alma é proposto como uma jornada dinâmica em movimento. O foco muda de informar quem se é para despertar quem se nasceu para ser. E a grande virada de chave, como a gente vê aqui, é sair de uma simples leitura para uma verdadeira encarnação. É a diferença entre ter uma informação e viver uma transformação. Certo. Mas como é que esse conceito, que soa até meio místico, se transforma numa ferramenta prática? Vamos para a parte da decodificação, o diagnóstico. Como é que esse código sagrado é lido e interpretado no dia a dia? O processo todo começa com este número, 22. O diagnóstico se baseia em mapear 22 energias fundamentais que são representadas pelas letras sagradas do alfabeto hebraico em pontos bem específicos do corpo e do campo energético da pessoa. É preciso pensar em cada letra não só como um símbolo, mas como uma frequência, uma função vital do nosso ser. E esse mapeamento revela o estado de cada uma dessas funções espirituais. Ele mostra quais estão ativas, fluindo bem, quais estão adormecidas, sabe, só esperando para serem despertadas, e, muito importante, quais estão em desequilíbrio, porque são elas a fonte dos bloqueios e daqueles padrões repetitivos que a gente enfrenta na vida. Para fazer essa leitura e conseguir navegar por esse mapa interior, são usadas 3 ferramentas bem exclusivas. Elas formam uma espécie de kit do explorador da alma. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira ferramenta é a LFO, que é descrita como a linguagem do sistema. A análise aqui é sobre a ação de cada uma dessas forças divinas no corpo, na mente e no espírito. É entender, na prática, como a energia de uma letra pode estar ligada a um padrão de pensamento ou uma sensação física que se repete no dia a dia. Em seguida, a gente tem o SCI. Pensa nele como se fosse o sistema nervoso de todo esse trabalho. É uma malha que cruza os dados do mapa com outros sistemas, como planetas e chakras. E por que isso é tão importante? Porque permite ver o cenário completo, conectando os pontos. Por exemplo, ligando um padrão emocional a uma letra específica. E essa letra, por sua vez, a um desafio prático na vida de alguém. E, por fim, as bússolas. O oráculo encarnado e o barômetro da alma são usados para navegar pelas questões em tempo real. Eles medem o estado vibracional e ajudam a identificar a raiz energética dos desafios, e com isso permitem a prescrição de práticas exatas para reequilibrar todo o sistema. Bom, com o mapa decodificado e as ferramentas em mãos, a jornada entra na sua fase mais importante, a aplicação prática. É aqui que o conhecimento se transforma em ação. Vamos ver como isso acontece. O trabalho da mentoria se divide basicamente nesses 3 passos. Primeiro, ativar as potências que estavam lá, adormecidas. Segundo, harmonizar os pontos de tensão que foram identificados no mapa. E terceiro, através de meditações e exercícios vibracionais, inscrever essa nova realidade, esse novo equilíbrio, diretamente no corpo. E aqui a gente chega no ponto crucial de tudo isso. O objetivo de todo esse processo não é criar dependência do mentor ou do método.
Muito pelo contrário, a meta final é que a própria pessoa receba as chaves do seu universo interior, promovendo a autossuficiência e a soberania pessoal. E no fim, tudo se resume a esta pergunta, que é ao mesmo tempo um convite e uma provocação. A jornada que é proposta aqui é muito mais do que só autoconhecimento. É uma iniciação ao governo da própria vida. A questão que fica no ar é: o que significa não apenas ler o próprio mapa, mas verdadeiramente reclamar o próprio trono?